Então, vamos fazer aqui uma revisão do conteúdo estudado no bimestre, que foi função afim. A função afim, ela tem duas denominações. Ela pode ser chamada de função afim ou função do primeiro grau, certo? Então, a função afim, a forma dela é essa, ax mais b. Essa é a forma de uma função afim, ou seja, de uma função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau, o gráfico, ele sempre forma uma reta. Dizemos que a reta é crescente quando A for maior que zero, ou seja, quando esse valor de A que for positivo, for um número maior que zero, a função ela é crescente. E ela é decrescente quando A for menor que zero, ou seja, quando o termo A for um número negativo. Então, resumindo, toda função afim, que é a função do primeiro grau, o gráfico, ele forma sempre uma reta, ou ela é crescente ou decrescente. O que define é o valor de A, certo? Então, continuando aqui com a representação de uma função afim no plano cartesiano, eu coloquei aqui um exemplo. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau, escrita nessa forma, em que, se a função ela está crescente, quer dizer que o valor de A é maior que zero, ou seja, o valor de A é positivo. E se ela passa aqui pelo ponto da origem, o que é o ponto da origem? É quando o x é zero e o y é zero. O ponto da origem é no encontro das duas retas. Então, quando a função ela passa por esse ponto, ou seja, nem em cima nem embaixo, exatamente por esse ponto, o valor de B, que é esse termo aqui, ele é igual a zero. Então, a função ela só vai passar por esse ponto, que a gente chama de ponto da origem, quando o valor de B for igual a zero. Outro exemplo aqui, eu tenho aqui uma função, peguei aqui uma função afim, menos 2x mais 4. Atribuir x igual a zero e atribuir y igual a zero. Quando eu atribuir x igual a zero, substituindo aqui na função, ó, se x é zero, então ficou menos 2 da função, vezes zero, que é o valor do x, mais 4. 2 vezes 0 é 0, mais 4 é 4. Ou seja, quando o x for igual a 0, o valor do y deu igual a 4. Então, eu formei a coordenada x0 e y4. Representando essa coordenada no plano cartesiano, então, se x é 0 e y é 4, eu só vou representar o 4, que está na reta y, né? Então, o 4 aqui na reta y. Aí, eu atribuí y igual a 0. Quando o y for igual a 0, eu peguei a função menos 2x mais 4, igualei a 0, porque está dizendo que y é igual a 0. E y é o resultado da função, então, por isso que eu igualei a 0. E vou achar o valor de x, menos 2x. Esse 4 eu vou passar para depois da igualdade. Se ele está positivo, quando ele mudar de lado, ele muda de sinal. Então, ele passa negativo. Então, o valor de x vai ser menos 4 dividido por menos 2, que dá 2 positivo, porque quando você divide, negativo por negativo fica positivo. Então, a coordenada ficou x igual a 2 e y igual a 0. Representando essa coordenada aqui no plano cartesiano, eu vou representar apenas o número 2, que está na reta x, porque a coordenada ela é formada sempre x e y, ou seja, esse primeiro número
pertence à reta x e o segundo pertence à reta y. Então, como o y é 0, eu represento só o x, que é 2. O 2 está na reta x. Analisando esse gráfico, por esses exemplos que eu coloquei aqui, se eu disser que o gráfico de uma função afim, ela intercepta a reta x, quando é que ela intercepta a reta x? Quando ela está em cima, quando o ponto está em cima da reta x. Então, nesse ponto, o y vale 0. Então, sempre que a coordenada, ou seja, o ponto, ele estiver em cima da reta x, o y vale 0. A mesma coisa é o contrário. Quando é que o gráfico intercepta a reta y? Ou seja, quando o ponto está em cima da reta y. Quando x for igual a 0. Peguei aqui uma função, tenho aqui outra função, menos 2x mais 3. E eu quero calcular nessa função aqui, f de menos 1. O que é f de menos 1? Então, eu vou na função, onde tiver o x, eu vou colocar menos 1. Então, substituindo, menos 2 vezes, qual é o valor de x? Menos 1. Como ele é negativo, eu botei entre parênteses. E mais o 3 da função. Resolvendo primeiro a multiplicação, 2 vezes 1 dá 2. Sempre que você multiplicar, você faz a regrinha de sinais. Negativo com negativo, 2 positivo. Mais o 3. Então, 2 mais 3, 5. Ou seja, para f de menos 1, o valor da função é 5. Outro exemplo aqui. Zero da função. O que é o zero da função? O zero da função é quando a função ela intercepta a reta x. Então, a gente sabe que a função intercepta a reta x quando y for igual a 0. Lembre dessa regrinha. A função intercepta a reta x quando y for igual a 0. Então, eu pego a função menos 2x mais 3 e igualo a 0. E vou resolver, ou seja, se eu vou resolver, vou achar o valor do x. Menos 2x. O 3 está positivo, quando eu passar para o outro lado, passa negativo. Então, para achar o valor de x, fica menos 3 dividido por menos 2. Quando você divide dois números negativos, negativo por negativo fica positivo. Como não dá para dividir exato, o resultado está aqui em forma de fração. Continuando aqui o estudo de uma função afim, trouxe esse exemplo aqui, eu tenho uma função afim. Por que eu sei que é uma função afim? Mesmo sem ter o valor. Porque se o gráfico ele está formando uma reta, então eu tenho uma função afim. A função afim ela é escrita nessa forma. Essa é a forma da função afim. Ax mais b. Então, o que a gente pode dizer sobre essa função? Apenas analisando o gráfico. Primeira coisa, se a função ela está crescente, eu sei que o valor de A é maior que 0. Ou seja, o valor de A é maior que 0. E o valor de B? Ele é igual ou ele é diferente de 0? Ele só é igual a 0 quando a reta ela passa aqui, pelo ponto da origem. Como não passa por aqui, então quer dizer que B é um valor diferente de 0. Por isso que a alternativa correta seria a letra C. Então, pessoal, espero que com esse vídeo tenha ajudado um pouco aos alunos que estão com dúvida, aos alunos que não puderam participar de todas as aulas. Então, esse é o conteúdo da prova, função afim, certo? Que é a função escrita nessa forma.
Então, na prova tem muitas questões que a gente vai fazer a análise da função. Quando é que a função intercepta a reta x? Quando y for igual a 0. Quando é que a função intercepta a reta y? A função ela só vai passar aqui pela reta y quando x for igual a 0. O que define se a função ela é crescente ou decrescente é o valor de a. Se ele é maior que 0, função crescente. Se ele é menor que 0, função decrescente. O valor de b, por exemplo, se eu perguntar, em toda função afim, o valor de b tem que ser diferente de 0? Não, o valor de b pode ser igual a 0, pode ser um número positivo, negativo, não interfere na função. Agora, se eu perguntar, na função afim, o valor de a pode ser igual a 0? Não, porque se o valor de a for igual a 0, esse termo não vai existir, ou seja, eu não tenho uma função afim. Nesse caso, eu não teria uma função do primeiro grau. Então, para que tenha uma função do primeiro grau, esse valor de a, ele tem que ser um número diferente de 0. Pode ser negativo, pode ser positivo, mas não pode ser igual a 0, certo? Então, tem algumas definições de função afim que vocês precisam dar uma analisada, assistir esse vídeo mais de uma vez. E eu espero que todo mundo tire uma nota boa, consiga entender o conteúdo. Se precisar tirar alguma dúvida antes da prova, pode perguntar a mim, certo? Então, até a prova e desejo um bom desempenho a todos.